Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é o Bruno falando com vocês, monitor de urologia. E hoje eu decidi fazer uma apresentação com vocês sobre esse tema, né, os antibacterianos utilizados na urologia. Eu prefiro utilizar esse termo, né, embora algumas pessoas utilizem antibióticos, etc., mas eu prefiro utilizar esse termo para deixar bem claro que eu vou falar para vocês de todos os fármacos que atuam basicamente eliminando ou impedindo a multiplicação de bactérias, tá? Qual foi a questão? O que é que me trouxe a fazer esse tipo de aula? Né? Visto que não é uma aula específica de um assunto, né, da grade curricular que o professor Rui passa para vocês. Na verdade, esse meu intuito foi de acordo com que eu fui corrigindo basicamente os exercícios, eu percebi que às vezes vocês não sabiam um tratamento, por exemplo, para uma determinada doença. No entanto, o professor Rui, em todas as questões dele, ele passa alguma coisa que tem que fazer você raciocinar a escolher um antimicrobiano que possivelmente não será o de primeira escolha, mas vai ser, por exemplo, um de segunda escolha. Ele sempre vai colocar isso nas questões e podem ter certeza que isso vai cair na avaliação de vocês. E aí, nesse sentido, um aluno, quando ele chega naquele momento de responder, às vezes, às vezes um conhecimento básico que às vezes não ficou tão bacana nos semestres anteriores, aí acaba errando. Por exemplo, no momento que eu falo que o paciente tomou muita quinolona, em nenhum momento você pode associar, pode prescrever um ciprofloxacino ou um levofloxacino para esse paciente. Então, percebam que faltou nessa resposta conhecimentos básicos. E aí, a partir disso que eu estou montando essa aula. Logicamente, eu vou focar em algumas coisas dentro da urologia, é lógico, mas eu também não vou focar em terapêutica. Por exemplo, como é o tratamento, por exemplo, da sífilis? Não, eu não vou falar de terapêutica. O meu foco principalmente aqui vai ser a farmacologia, logicamente falando algumas coisinhas de aplicabilidade clínica para que vocês possam associar. Mas essa questão de terapêutica, de dose, eu não vou focar nessa aula justamente para ser um pouquinho mais rápida, né, e tentar não ser tão enfadonha com vocês, tá? Porque inevitavelmente isso é prática. No início é decoreba, mas depois, como você vai prescrevendo várias vezes, começa a se tornar basicamente em prática. Então, bora lá. Iniciando, né? Quando a gente pensa aí o arsenal terapêutico, as classes farmacológicas que nós temos à disposição para o tratamento de infecções. Vocês ainda não tiveram um módulo de infectologia e já adiantando para vocês, embora nós tenhamos uma aula de antibióticos no próximo semestre, no Med 6 de vocês, vocês não vão ter uma aula específica, beta-lactâmicos, macrolídeos, quinolonas, isso já passou. Isso teoricamente já era para vocês já estarem aqui nesse Med 5, nesse quinto semestre já sabendo. O que às vezes vocês vão ver, basicamente são algumas dicas já pensando em algumas associações. Por exemplo, o paciente tem uma piodermite, o que é que você vai prescrever? O paciente tem uma meningite, o que é que você vai prescrever? Vou ser bem sincero, não vai ser algo que talvez você vai sair da infectologia já sabendo tanto. A infectologia ela é muito voltada ao tratamento de pacientes, principalmente com infecção de HIV. Então, essa parte de arsenal terapêutico, vocês precisam, já deveriam assim, ter um determinado conhecimento. E o que eu vou tentar repassar para vocês aqui é de acordo com o meu conhecimento que eu tenho da farmaco e também, por eu já ser formado e ser cirurgião dentista, eu consigo falar algumas coisinhas para vocês que podem ajudar na escolha terapêutica. Então, bora lá. Por exemplo, estou colocando aí para vocês um monte de arsenal terapêutico, classes farmacológicas que vocês podem utilizar. Então, se eu fosse falar para vocês o aminoglicosídeos, vocês já tem que ter em mente, por exemplo, exemplos de aminoglicosídeos. O que é aminoglicosídeo? Aminoglicosídeo é uma classe farmacológica. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, um azólico, um exemplo de azólico, já tem que vir na mente de vocês um exemplo. Então essas daí são as principais classes farmacológicas que a gente já tem que ter mais ou menos assim, um entendimento. E como é que eu vou escolher?
A escolha da classe farmacológica para uma determinada doença, para uma determinada infecção, ela deve ser de acordo com o espectro dela. Então, por exemplo, eu vou falar o exemplo da odontologia para vocês, para que vocês possam compreender esse raciocínio. Então, por exemplo, toda vez que você tem um ditado, vamos falar assim, o farmacêutico que não sabe, que não estudou odontologia, ele sempre brinca. Dentista não sabe prescrever, ele só prescreve amoxicilina. Aí, beleza, jogou para mim. A minha resposta que eu dou para ele: tudo bem, eu prescrevo amoxicilina porque das bactérias patogênicas que geram infecções na cavidade oral, 95% são sensíveis à amoxicilina. Então, em um tratamento empírico, ou seja, sem um antibiograma, qual é o tratamento que eu vou utilizar? Uma amoxicilina. Deu para sacar? Então é isso que vocês têm que ter mais ou menos em mente quando vocês vão escolher o arsenal terapêutico de vocês. Quando eu penso para vocês, pense assim: paciente está com uma infecção de garganta, está com uma IVAS, IVAS de aspecto bacteriano. E aí? Qual a classe farmacológica que vocês devem escolher? Aí você para pensar o que é que eu já tomei, o que eu já prescreveu. Provavelmente aí deve ter saído uma azitromicina. Por quê? Porque boa parte das bactérias que geram IVAS são sensíveis a macrolídeos. Eu sei que isso está mudando, principalmente na época do Covid, mas de uma forma geral é utilização de azitromicina. Então esse é o que nós vamos utilizar. E aí, porque hoje a gente ainda pega muita prescrição de ITUs com quinolonas, ou seja, o ciprofloxacino, que é ainda muito utilizado para ITUs. É porque até em um determinado momento da história, a maioria das bactérias que geravam infecções do trato urinário inferior eram sensíveis à quinolona. Só que essa prescrição ela foi sendo tão realizada, de forma tão inadvertida, que hoje nós temos resistência a quinolonas em ITUs. E aqui depois eu vou falar com mais calma. Deu para sacar? Então é isso que a gente tem que pensar. Primeiro ponto, sensibilidade. O segundo ponto, logicamente, é você pensar na questão farmacocinética, farmacoterapêutica, até aquela questão de como é que o paciente vai utilizar aquele medicamento, é a farmacotécnica que nós chamamos, Por exemplo, se vai ser a forma farmacológica que o paciente vai utilizar e a via de administração. Enfim, então todos esses são pontos que você deve levar em consideração. Isso é mais um detalhe, se é para medida profilática ou para medida terapêutica. Beleza. Uma coisa que é super importante, que é bom deixar claro aqui para vocês: beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos é uma classe farmacológica que ela abrange basicamente 4 classes farmacológicas, que são as penicilinas, as cefalosporinas, os monobactâmicos e os carbapenêmicos. Todos esses 4 são beta-lactâmicos. Então eu falei para vocês, a pessoa tem alergia a beta-lactâmico, você tem que pensar nesses 4, só que com um asterisco que eu vou falar mais lá na frente. Tudo certo? Porque às vezes a pessoa não vai falar que ela é alérgico a bezetacil, alérgico a penicilina. Às vezes na questão pode vir alérgico a beta-lactâmico. Então você precisa ter em mente todas essas classes farmacológicas aqui que abrangem os beta-lactâmicos. Tudo tranquilo? O que eu coloquei nesse slide para que vocês possam ir acompanhando? Vocês estão percebendo que tem as caixinhas em branco e as caixinhas coloridas? Pois então, as caixinhas que estão em brancos são classes farmacológicas que nós não iremos estudar na urologia. Dificilmente alguns desses vão ser utilizados. Por exemplo, aminoglicosídeos, um exemplo, a gentamicina não é utilizada. Afenicol, o cloranfenicol, na verdade, ele cada vez menos está sendo utilizado esse cloranfenicol porque ele é muito tóxico. Polimixinas, exemplo da polimixina, a polimixina B. Lincosamidas, quem nunca já ouviu falar de clindamicina. Azólicos, aquele metronidazol, que também é utilizado como antiparasitário, mas também o metronidazol, ele é utilizado muito para bactérias gram-negativas. Glicopeptídeos, a vancomicina. Quando você tem uma infecção
em que essa infecção é gerada por um tipo de bactéria que ela é gram-positiva, pode ter certeza que você vai ter que associar aí uma vancomicina. Então, embora a gente não use tanto na urologia, mas se dentro lá do antibiograma você pensa, gram-positivo aqui que foi uma infecção oportunista aqui que está gerando todo esse quadro, às vezes você tem que lançar a mão aí da vancomicina. É raro, provavelmente nesse caso, o infectologista também deve entrar no quadro. E os monobactâmicos também não é tão utilizado, porque ele tem maior sensibilidade para gram-positivas. Para quem gosta do House, é o famoso Astrionan que ele gosta muito de prescrever. Então, basicamente, essas são as principais classes farmacológicas e com basicamente os seus conceitos. Bem, de um lado eu tenho as classes farmacológicas, do outro, logicamente, eu tenho que verificar as principais bactérias patogênicas. E aí, a partir disso, eu estou colocando aí para vocês as principais bactérias. Primeira bactéria que eu estou colocando aí para vocês, por exemplo, é a Escherichia coli, o Proteus, a Klebsiella e o Staphylococcus saprophyticus. Qual é a característica deles? Primeiro, esses três que estão na parte superior do slide, o que é que eles estão colocando, né? O que é a característica deles? Todos eles são grãos negativos. Escherichia coli, Proteus e Klebsiella são bacilos gram-negativos. Isso daí eu preciso que vocês memorizem, porque para facilitar o entendimento quando vocês estiverem na avaliação. E o Staphylococcus saprophyticus, na verdade, ele já é gram-positivo. Mas ok, os principais que geram maiores danos, né? A principal bactéria é a Escherichia coli, como vocês sabem, mas vocês sabem que o Proteus e a Klebsiella está muito associado também a ITUs, principalmente ITUs altas, aquelas que geram cálculos coraliformes. Então, essas são as principais bactérias patogênicas que estão associadas com ITUs. Normalmente, esse não levem tanto em consideração essa bactéria aqui, porque normalmente os antimicrobianos que conseguem, eliminar esses três primeiros, também conseguem eliminar o Staphylococcus saprophyticus, porque não é uma bactéria com um grande número de resistência. Agora, vamos lá, falando sobre esses três, eles são grãos negativos. Então, toda vez nesse slide que eu falar esse fármaco, ele tem um amplo espectro em bacilos gram-negativos. Opa, você já deve imaginar que possivelmente você pode utilizar em ITU. Agora, quando eu falar não é utilizado em bacilos gram-negativos, pronto. Então você já sabe que ele dificilmente vai ser utilizado para ITU. Deu para sacar? Essa é a primeira coisa que vocês devem levar em consideração. Vocês estão vendo que é o mesmo quadro? É por isso que a gente seleciona antimicrobianos específicos para aquelas espécies de bactérias. Infecções graves ou aquelas infecções que nós chamamos, antigamente de infecções hospitalares. Na verdade, hoje chama-se infecções relacionadas à assistência à saúde. Se você pegar esse paciente, por exemplo, um paciente foi sondado, gerou uma ITU nele, e ele está tendo uma sepse, opa, cara, talvez não sejam essas daqui não. Porque essas daqui normalmente você encontra na comunidade, nós chamamos de infecções comunitárias. Essas daqui já são infecções, entre aspas, nosocomiais ou hospitalares, mas que hoje nós chamamos de assistência à saúde. Porque, por exemplo, uma infecção na UPA não é hospitalar, é um outro local, né? Quando você pegar esses daqui, essas duas bactérias aí, elas já são extremamente resistentes. Então você provavelmente já tem que escolher um outro tipo de antimicrobiano para que você consiga abranger essas duas no seu tratamento, na sua escolha terapêutica. E aí, dentro da urologia, a gente também trabalha com as infecções sexualmente transmissíveis, e as duas principais que a gente trabalha, são a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhea. Essas daqui, quais são as características dela? Entre aspas,
elas não são nem gram-positivas e nem gram-negativas. Se vocês estudaram um dia na microbiologia, eu na medicina que eu não estudei, tá? Deixando claro. Eu tive que ir atrás por fora. Mas quais são as características dela? Elas não se coram com um gram. Então você não considera nem gram-positiva nem gram-negativa. É porque elas, na verdade, elas são chamadas das bactérias encapsuladas. Não sei se um dia, quando vocês estudaram lá no Med3, se vocês se lembram que tem algumas bactérias que são encapsuladas, que tem que tomar cuidado, principalmente naquele paciente esplenectomizado, que são aquelas bactérias que geram meningites. Por exemplo, Neisseria meningitidis, olha aqui o mesmo grupo, certo? O pneumococo, o Haemophilus, influenza, todos esses daí, eles são bactérias encapsuladas. Deu para sacar? Então a clamídia e a Neisseria gonorreia, o tratamento delas provavelmente vai ser diferenciado dessas outras, porque as características dela são diferentes. Assim como quando você pega outras bactérias, como o Treponema pallidum, que o treponema é uma classificação, um jeito, como você olha, totalmente diferente com relação ao que nós somos acostumados. É um tipo de bactéria diferente, é uma espiroqueta. E o Haemophilus ducre, que ele vai gerar uma outra doença chamada de cancro mole. Então, já tenho em mente que o tratamento desse grupinho de bactérias que eu fui colocando aos poucos para vocês vai ser diferente com relação a gente na nossa escolha, tá bom? E aí, falando para vocês qual é a diferença de gram positivo e gram negativo. Aqui gente, é fácil, não tem diferença. Qual é a questão? Percebam, eu vou focar no que eu quero que vocês entendam. Bactérias gram-positivas, qual é a característica? Vocês estão vendo a parede celular dela, ela é bem espessa, é uma parede celular grande, aí é por isso que como ela retém o corante, né, a violeta de genciana, como ela retém esse corante, ela vai ser chamada de gram-positiva. Aí essa característica aqui, que eu quero que vocês entendam é o seguinte: bactéria gram-positiva, ela tem uma parede celular extensa. Então, normalmente, aqueles antimicrobianos que tem dentro do seu mecanismo de ação, a ação na parede celular, você já tem que pensar: esse é um antimicrobiano que atua muito na parede celular. Opa, talvez possa utilizar em gram-positiva. É isso. Segundo ponto. Se eu tenho um outro antimicrobiano, poxa, agora eu tenho uma bactéria gram-negativa. Aquele antimicrobiano que atuava muito na síntese da parede celular, talvez ele não atue tão bem em uma bactéria gram-negativa. E aí talvez seja por isso, devido a essa questão aqui da parede celular e a bactéria gram-negativa ter todos esses complexos, talvez isso altere, isso modifica a minha medida terapêutica. Então, por exemplo, a amoxicilina, vou dar um exemplo. As bactérias da cavidade oral. Os 95% são sensíveis à amoxicilina, porque a grande maioria é gram-positiva. E a amoxicilina ela atua destruindo a parede celular. Ponto. Poxa, Bruno, mas não tem infecção da cavidade oral que é gram-negativa? Sim. E aí, basicamente, a maioria dessas são 5%. Normalmente são bactérias gram-negativas e normalmente anaeróbicas. Então, normalmente eu altero o meu antimicrobiano, aí só para curiosidade de vocês, nunca se sabe o dia, aí eu posso associar a amoxicilina com metronidazol, ou então eu posso trocar a amoxicilina e utilizar uma clindamicina, porque a clindamicina, a atuação dela não é na parede celular, a atuação dela já vai ser dentro da bactéria. Deu para sacar que tudo tem um contexto, gente. Não adianta, às vezes, a gente tentar só decorar, às vezes, antibiótico terapia, porque a gente decora, passa um tempo e depois esquece. A gente sempre tem que tentar colocar um raciocínio para que a gente consiga compreender e a gente lembrar ao longo do tempo. Beleza? Vamos seguindo. Vamos lembrar? ITUs, principalmente é o quê? Bactérias gram-negativas. Então, a partir disso, a primeira pergunta que eu faço: amoxicilina pura, vocês acham que vai fazer efeito? Não. Na verdade ela até iria fazer. Só que essas bactérias gram-negativas, elas têm uma característica, que são bactérias que elas adquirem muito facilmente resistência a antimicrobianos. E aí isso daí a gente vai comentando ao longo da nossa apresentação.
Então tá aí apresentando para vocês os beta-lactâmicos. Não, logicamente não é para memorizar, mas é só para que vocês consigam entender, ó, o anel beta-lactâmico, certo? E aí todos esses compostos aqui são compostos que eles advieram, né, basicamente das penicilinas, porque a penicilina foi o primeiro beta-lactâmico produzido. Foi até produzido por Fleming, Segunda Guerra Mundial, etc. Tudo bem? Então, lembrou de beta-lactâmico, lembra dele. Gente, vamos lembrar uma coisinha, tá? Essas cores que eu coloquei aqui para vocês, elas vão seguir a gente. Então, toda vez que eu tiver em azul no fundo do slide, estou falando de beta-lactâmico. Quinolona vai ser cinza, macrolídeo mais amarelado, então vocês já vão entender. Eu vou ficar mudando a formatação do slide para que vocês reacendam aí a atenção de vocês. Então, bora lá. Beta-lactâmicos, o primeiro exemplo é as penicilinas. Beta-lactâmicos, eles atuam principalmente na parede celular. Então, eles vão lá e, de uma forma geral, eles inibem a síntese da parede celular, certo? Por esse sentido, como as bactérias elas ficam crescendo de forma rápida, quando a bactéria está crescendo, lá vai a penicilina, ela se liga no momento da divisão celular, e aí vamos dizer que ela impede, basicamente, a formação das duas bactérias. E aí, quando ela impede a formação dessas duas bactérias novas, basicamente, essas duas bactérias elas não se fecham, as paredes celulares não se fecham de forma completa. E aí, a partir disso, fica um poro, e aí a bactéria morre por osmose. É por isso que os beta-lactâmicos, como um todo, eles são principalmente bactericidas, certo? Pensou em beta-lactâmico, sempre pensa muito em bactérias gram-positivas, certo? O principal espectro delas, embora pegue muita gram-negativa, mas pense muito logo em grãos positivos, tá? Então, como eu estou falando para vocês, melhor em gram-positivo e pior em gram-negativa, entenda, não é pior, é porque é o seguinte, de todas as gram-negativas, algumas as penicilinas não conseguem abranger, certo? Mas é lógico que elas conseguem abranger algumas gram-negativas. E uma das características das penicilinas é a hipersensibilidade. E pode ter certeza que isso pode cair um dia, pode cair na prova de vocês. Pode cair. Por quê? Porque o professor Rui pode falar o seguinte: o paciente é alérgico à penicilina. Então, naquele tratamento, você não pode prescrever os fármacos que são representantes das penicilinas. Beleza. Por que gera muito essa questão da penicilina? Porque a penicilina vem do fungo, e aí como tem essa questão, né, principalmente de proteínas do reino fungo gerando hipersensibilidade no reino animal, isso daí é um dos fatores que geram muitas reações de hipersensibilidade. Os beta-lactâmicos, eles têm umas características que tem muitas bactérias, principalmente gram-negativas, têm muita resistência a eles. Como é que eles podem gerar? Primeiro, alteração do sítio de ligação. Eu não falei para vocês que os beta-lactâmicos eles se ligam em uma proteína específica lá da parede celular, né, no momento da divisão? Sim. Então, beleza. O que a bactéria pensa? Poxa, então a penicilina está se ligando naquele troço ali, naquele sítio, então vou mudar. Gera uma mutação, né? Gera como se fosse, né, todos aqueles mecanismos evolutivos, e a partir desses mecanismos evolutivos gera uma seleção natural, e a seleção natural é de bactérias que possuem aquele sítio de ligação diferente. E aí isso pode ser transmitido de uma bactéria para outra por meio de plasmídios, certo? Embolou? Não te preocupa. O que eu quero que vocês entendam é, dentro dessa parede celular, as bactérias elas vão sendo selecionadas em que aquelas que onde o beta-lactâmico se liga tem o sítio diferente, e aí a partir disso ela não se liga mais. Mas o principal mecanismo de resistência que é fundamental, que vocês precisam entender, é esse: produção de beta-lactamases. Isso daqui é uma enzima. ASE, deixa eu lembrar lá no ensino médio, ASE é enzima. Então, beta-lactamases são enzimas que degradam os beta-lactâmicos. Beleza, Bruno. Basicamente, o que é isso? Pensa que isso daqui é uma bactéria, tá? Aí lá vem o míssil. O míssil é o laser. Lá vem o míssil é o beta-lactâmico. E bateu na bactéria. Puf! A bactéria explodiu. A bactéria morreu. Isso é o beta-lactâmico matando a bactéria. Agora pensa que o laser agora é como se fosse
também um beta-lactâmico. Foi, pufit. E essa bactéria aqui, ela é uma bactéria produtora de beta-lactamases. Cara, o que é isso? Gente, é o seguinte, vem o beta-lactâmico, a bactéria joga a beta-lactamase como se fosse um sistema antimíssil. Pensa que o beta-lactâmico é um míssil, a bactéria joga o antimíssil. E aí os dois se chocam, explodem e a bactéria fica viva. Deu para sacar? É mais ou menos assim que são as beta-lactamases, certo? Elas são como se fossem antimísseis, né? Que aí o míssil é o beta-lactâmico. Tranquilo? Esse é um dos principais mecanismos de resistência das bactérias que é muito importante que vocês saibam, tá? Porque a gente vai falar mais adiante. Diminuição da permeabilidade externa da membrana externa. O que é isso? Basicamente, gente, é alterar a mudança de permeabilidade. Lá vem tinha um antimicrobiano, basicamente ele conseguia atravessar facilmente as bactérias. Beleza, chega um determinado momento que gerou uma seleção natural, principalmente por um mecanismo de plasmídio, em que uma vai transferindo a outra. Lá vem o antibacteriano, chegou aqui, cara, tá mudado esse negócio. Tem uma carga aqui que não está me deixando entrar. E aí ele não consegue penetrar a bactéria. Como é que a gente pensa nisso? Por exemplo, um antimicrobiano que ele tem que chegar aqui dentro da bactéria para detonar esse DNA, para destruir o DNA de uma forma geral. Ou então, por exemplo, ele precisa entrar para encontrar o ribossomo para impedir a síntese proteica. Qual é o mecanismo de resistência desse tipo? Por exemplo, eu posso mudar a permeabilidade dela. Dos beta-lactâmicos, eu posso mudar isso principalmente em bactérias gram-negativas. Em gram-positivas não tem esse mecanismo, certo? O principal das gram-positivas é essa produção de beta-lactamases. E por fim, bombas de efluxo. Cara, é muito sacana isso. Mano. Tipo assim, não tem um antimicrobiano, ele tem que entrar na bactéria. Pois então a bactéria pega, forma uma bomba e joga ele para fora. É uma sacanagem, mas é isso mesmo. Tudo bem? Então, esses daí são os principais mecanismos de resistência a beta-lactâmicos e também a outros fármacos, que não é o nosso foco aqui, mas só que vocês consigam entender, porque quando eu falar, vocês já tenham mais ou menos uma noção. Classificação das penicilinas. Agora, se você estava dormindo um pouco porque acha muito básico, você precisa ter uma atenção maior. As penicilinas, elas podem ser divididas em penicilinas naturais, semissintéticas e antipseudomonas. Eu só vou falar os exemplos que o professor Rui cobra na urologia, porque esse é o nosso foco da aula. Então, dentro das penicilinas naturais, qual é o nosso representante? A benzetacil. Então, penicilina natural, você tem que pensar em penicilina benzatina. Aquela penicilina que dói pra caramba quando você acontece a administração intramuscular no glúteo. A penicilina benzatina, ela tem como característica uma meia-vida muito alta. Olha a meia-vida desse medicamento. 21 dias. Ela permanece no teu corpo durante 21 dias. O que isso remete para vocês? Cara, tratamento em dose única. Tratamento, se eu precisar de doses subsequentes, eu posso alargar muito. É o caso, por exemplo, de tratamento de sífilis. Vou tratar uma sífilis gestacional, uma sífilis gestacional. Como é que eu faço? Uma dose no dia 0, uma dose no dia 7, uma dose no dia 14. 3 doses de penicilina. Olha como é bom, como é potente esse medicamento. E uma característica, só existe penicilina benzatina por IM. Pelo amor de Deus, não coloquem benzetacil via oral lá, porque vocês já perceberam que o professor Rui cobra terapêutica. E aí, outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Embora eu não esteja colocando nessa aula, vocês precisam colocar na avaliação de vocês, nos testes, terapêutica. Não adianta só colocar a classe. Vocês precisam colocar... Quando ele fala qual a conduta, gente, é uma conduta completa. Não adianta falar, vou prescrever um inibidor da 5-alfa-redutase. Tá, mas qual? Porque a gente não tem absoluta certeza se você realmente sabe, se você não coloca no papel. Tudo bem? Então tentem fazer esse tipo de exercício, tá? Pelo amor de Deus. Gente, no nosso estudo da urologia, penicilina é sífilis, é igual a sífilis.
não utiliza em gonococo, certo? Por quê? Porque às vezes a gente pode gerar uma confusão aqui. Penicilina aqui é igual a sífilis, tudo bem? Dentro da urologia do nosso estudo é isso, tá? Penicilinas semissintéticas. Cara, qual é a questão? As penicilinas, elas têm como característica, né, a produção, né, de ser uma produção meio que realmente artesanal, por meio de fungo, etc. Então é complicado você ficar produzindo penicilina. Existe até uma... Eu acho que o Rui deve ter falado para vocês algumas coisinhas sobre as penicilinas, principalmente a benzetacil, certo? Então, existe até um desabastecimento de benzetacil, que é algo complicadíssimo, né? Principalmente devido a essa epidemia de sífilis. Então, o que a gente fez? Então, a gente vai fazer por meio de uma molécula de penicilina, utilizando como base, vamos utilizar e vamos gerar medicamentos que podem ser utilizados por via oral. Essa é o tchan das penicilinas semissintéticas. É uma penicilina que pode ser utilizada por via oral. E os grandes exemplos é a amoxicilina ou a amoxicilina, enfim, a gente aceita as duas formas, e a ampicilina. A ampicilina também tem via IV, certo? Beleza. Tem uma questão aqui. Na urologia, para o tratamento de ITUS, não adianta ser essas duas aqui. Como assim, Bruno? Só amoxicilina, só ampicilina. Por quê? Nós estamos tratando de bactérias gram-negativas. Bactérias que têm alta capacidade de adquirir resistência. E essas bactérias gram-negativas que eu falei para vocês, o Proteus, a Escherichia coli, elas têm muita característica de produção de beta-lactamases. Ou seja, não adianta somente prescrever essas. Então, aqui nós iremos utilizar combinações com inibidores de beta-lactamases. Se você colocar na prova amoxicilina, está errado. Tem que ser amoxicilina com um inibidor de beta-lactamase, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? E por último, um exemplo, esse daqui, gente, dificilmente eu acho que vocês vão colocar na prova, mas só já que está dentro das nossas opções. Sabe aquelas pielonefrites bastante complicadas, aquelas pielonefrites que possivelmente elas geraram por causa de uma sonda que foi colocada no paciente, aquelas pielonefrites que realmente a causa, né, ela não foi comunitária, as bactérias não foram comunitárias, elas foram adquiridas no hospital, né? Ou seja, a Pseudomonas e algumas enterobactérias. Essa Pseudomonas aqui, vocês vão, toda vez que ouviram falar a palavra a bactéria Pseudomonas, pensa, vixe, complicou. Porque o arsenal terapêutico para Pseudomonas é muito reduzido. Nesses casos, né, a gente utiliza penicilinas antipseudomonas, que é a piperacilina. A piperacilina, gente, só para que vocês tenham uma noção, ela já consegue eliminar pseudomonas. Mas para que possa evitar a resistência de pseudomonas para a piperacilina, só existe piperacilina com inibidor de beta-lactamase. Deu para entender o que eu acabei de falar? Só a piperacilina conseguia matar a pseudomonas, já só ela. Só que para evitar a resistência contra a piperacilina, a gente utiliza já as beta-lactamases, com um inibidor de beta-lactamase junto à piperacilina. Ó, piperacilina com tazobactam. Tazobactam, ele é um inibidor das beta-lactamases. Deu para sacar? Vocês vão ver muito isso no tratamento de antirretrovirais para HIV. Entender como é que funciona isso. Falo tanto inibidor de beta-lactamase, aí estão. Inibidores de beta-lactamase, quais são os principais exemplos? Clavulanato, ácido clavulânico, sulbactam e o tazobactam. Bem, entendam, esses carinhas aqui, eles não matam bactéria. Basicamente, a função deles é serem substratos suicidas. Bruno, como assim? Eu não consegui entender. É o seguinte. Tem uma bactéria que ela é produtora de beta-lactamase. Ela lançou a beta-lactamase. Ela lançou o antimício, né? Você prescreveu o beta-lactâmico e aí a bactéria ela tem a beta-lactamase. Beleza. Aquela beta-lactamase iria destruir o beta-lactâmico. Só que você fez um antimíssil. Deu para sacar? Tipo, a bactéria tem um antimíssil
que foi o contra o beta-lactâmico. Beleza, então eu vou fazer um anti-antimíssel. Que aí eu tenho certeza que esse beta-lactâmico vai encontrar a bactéria e a bactéria vai morrer. Isso são os inibidores de beta-lactamases. O clavulanato, subactam e o tazobactam, basicamente, eles vão lá e destroem as beta-lactamases. É o anti do antimíssel. Beleza? Gente, principal exemplo aqui na urologia é a amoxicilina com clavulanato. A minha sugestão é que vocês memorizem só esse. Eu sei que lá nos resumos, etc., aparece a ampicilina com subactam, a piperacilina com tazobactam, tá aqui os exemplos, né, comerciais, mas eu acredito que é mais interessante que vocês memorizem eles. E pelo amor de Deus, se vocês escolherem um beta-lactâmico para tratar itu, tem que ser com clavulanato. Por quê? Porque as bactérias, os bacilos gram-negativos que geram itu, produzem essa enzima. Beleza? E é isso daí que eu estou colocando nesse slide. No momento que você gerou os inibidores de beta-lactamases, os beta-lactâmicos eles conseguiram ter espectro para anaeróbicos, algumas enterobactérias, como Escherichia coli, e o Proteus. Deu para sacar o que eu quis dizer? É que somente com esses inibidores eu consegui ter o espectro do clavulin para as itus, beleza? Então, de vez em quando eu vou colocar aqui uns flashcards para que vocês coloquem. Não é um flashcard para você ficar decorando, né? Perdão, decorando não. Não é um flashcard para que você consiga fazer a resposta, mas é um flashcard para você memorizar, certo? Então lembra, se escolher alguma penicilina para tratar itu, sempre associar com inibidor de beta-lactamase. Ponto. E benzetacil é usada para sífilis. Pensou em sífilis, tratamento benzetacil. É a primeira escolha. Beleza? Na verdade, gente, eu acho que isso é fundamental. O que eu já peguei de sífilis no GESC não está escrito. Então, é muito importante mesmo a gente saber esse tratamento. Beleza. Vamos para uma outra classe farmacológica. Fechou aí a caixinha das penicilinas. Bora para as outras. Um outro pesquisador, não me lembro como é o nome, mas ele utilizou o mesmo fungo. Ele disse, o Fleming não achou lá pelo penicillium a penicilina, então eu vou procurar um outro fungo, que é o Cephalosporinum, alguma coisa assim, e gerou a cefalosporina. A cefalosporina ela também é um beta-lactâmico, então o mecanismo de ação é igual. Só que a cefalosporina ela tem uma característica, um menor potencial de reação alérgica. Certo? Mas pode haver reação cruzada. Não sei o que o professor Rui comentou para vocês. Eu também não estava no dia de itus, mas é uma coisa importante. 15% das pessoas que têm alergia à penicilina também têm a cefalosporina. Se você quer arriscar na prescrição, você. Agora eu, por exemplo, na minha prática de odonto, eu não prescrevo amoxicilina? Prescrevo, beleza. A amoxicilina ela vai lá e mata as bactérias, beleza. A cefalosporina ela também mataria as bactérias? Mataria, sem problema nenhum. Só que tem um detalhe. Se eu prescrever amoxicilina e é um paciente, não posso prescrever amoxicilina, e é um paciente alérgico, e eu prescrever para ele, pode ter certeza que de 10 pacientes, 2 vão ter reação alérgica. Tu quer arriscar? Eu não arrisco. Então eu faço uma outra opção. Eu fujo de beta-lactâmicos nesse caso. Normalmente eu prescrevo clindamicina. Então, lembre-se disso, tá? As cefalosporinas elas têm reação alérgica cruzada às penicilinas, tá? Um detalhe importante é que as benditas beta-lactamases, elas também degradam cefalosporinas. Isso é tão chato, isso é ruim. Então você viu, vixe, isso daí degrada cefalosporinas. É uma bactéria que tem lá é uma bactéria que produz beta-lactamase. A maioria das cefalosporinas são degradadas. A maioria. Tem uma rainha aí que ela não é degradada. Eu vou já falar para vocês, tá? E aí, as cefalosporinas, não sei se quando vocês estudaram, é muito complicado, porque é um negócio de primeira, segunda, terceira, quarta, e hoje até a quinta, entre aspas, geração, que alguns autores chamam de novas cefalosporinas, e é um caos às vezes. Mas entendo, essa questão de cefalosporina não é tanto a questão de histórica, é a questão de espectro de ação, certo? Assim, a primeira geração realmente foram as primeiras cefalosporinas produzidas. Então, quais são os principais exemplos e que possuem aplicabilidade na uro? Cefalexina
e cefalotina sódica. Aí eu falei, pô, Bruno, tu não me falou, não lembro isso lá nos resumos e tal. É porque realmente é complicado. É pouco utilizado, mas assim, sabe aquele última opção? As cefalosporinas de primeira geração. Então, onde é que eu vou utilizar? As cefalosporinas de primeira geração, elas têm pouca atividade para bactérias gram-negativas, para bacilos gram-negativos. BGN eu reduzi aqui para bacilos gram-negativos, como a E. coli ou Proteus. Opa, se a E. coli gera 70% das ITUs, eu vou prescrever uma cefalixina? Não. Mas existem uns casos específicos que é interessante. Por exemplo, às vezes, em alguns livros, por favor, aí que é um detalhe, eu quero que vocês dêem uma retornada lá, lembrem o que o Rui comentou, porque aí é um complicado. Uma diretriz de obstetrícia fala uma coisa, a urologia fala outra, e eu não sei, não me lembro qual foi o consenso que ele comentou. Só que cefalexina pode ser utilizada para bacteriúria sintomática. Deu para sacar? Então, e tu em gestantes, bacteriúria sintomática, por favor, certo? Você pode utilizar a cefalexina. Inclusive, já foi uma prescrição que eu vi no GIESC, beleza? Então, é uma das opções, beleza? E a cefalotina ou a cefazolina, normalmente aí veio o IM, aí é para memorizar, para vocês lembrarem, tá? Se um dia vocês estiverem lá na urologia, aí o residente ou o professor Rui coloca assim, faz uma antibiótico profilaxia aí, na hora da cirurgia, possivelmente o anestesista vai fazer uma cefalotina naquele paciente. Beleza? Então, ela é muito utilizada para antibiótico profilaxia cirúrgica. De uma forma geral, da primeira geração, é só isso. Eu acho muito difícil cair em avaliação. Se quer esquecer alguma coisa, pode esquecer essa cefalosporina de segunda geração. A de primeira geração, perdão. A de segunda geração, aí é que eu quero que vocês esqueçam. Por quê? Porque a de segunda geração, ela é pouco utilizada até para as outras áreas, até para as outras especialidades. Porque tem fármacos, tem classes farmacológicas melhores para o espectro de ação delas. Fechou. Agora, as luzes começam a focar nos grandes, vamos dizer assim, cara, é um dos fármacos mais utilizados na urgência e emergência. É aquele tipo de fármaco que você não pode esquecer na tua vida. São as cefalosporinas de terceira geração. Se existe um fármaco que você não pode sair da faculdade não sabendo usá-lo, é a famosa ceftraxona, que os infectologistas chamam de rainha dos antibióticos. Cara, ela é fantástica. A ceftraxona ela serve para muita coisa. Ela tem um amplo espectro gigantesco. Ela tem um espectro gigantesco, né? Ela tem amplo espectro. Então, ceftraxona é dos antibióticos, um dos antimicrobianos que vocês precisam sair da faculdade sabendo utilizar. A ceftraxona ele é o principal antibiótico para infecções graves comunitárias. Chegou um cara com uma infecção grave e não é hospitalar. É comunitário, ele pegou lá da comunidade. Você vai utilizar a ceftraxona. Bruna, posso utilizar a ceftraxona, por exemplo, para uma ITU grave complicada? Posso. Para uma pneumonia grave complicada? Posso. Porque é um tratamento de pneumonia beta-lactâmico com um macrolídeo. Daqui a pouquinho vocês vão estudar isso nos próximos semestres. Bruno, eu posso utilizar uma cefalosporina, por exemplo, embora não seja a primeira opção, para uma infecção de pele? Posso. Bruno, eu posso utilizar para sepse. Sepse de foco infeccioso, né? Foco infeccioso, perdão, falei de forma redundante. Uma sepse, o primeiro tratamento que você vai fazer é 2 gramas de cefalosporina, de ceftraxona, certo? Você necessita fazer isso, é protocolo, certo? É por isso que vocês precisam saber. Chegou o paciente hipotenso, diminuição do estado geral. O paciente está com dispneia. Você olha, está com sepse. Você tem que começar a ceftraxona de forma imediata. Então, no nosso contexto aqui, a ceftraxona ela vai ser utilizada para pielonefrites, certo? Pielonefrites graves da comunidade, beleza?
Qual o lado legal da ceftriaxona? É que a ceftriaxona ela pode ser utilizada em âmbito hospitalar e ambulatorial. Como assim, Bruno, ambulatorial? Vamos supor que é uma pielonefrite, mas não é uma pielonefrite obstrutiva. Olha o termo que eu falei, não é obstrutivo, porque obstrutivo você tem que drenar. Mas é uma pielonefrite em que, sabe aquela cistite que foi subindo e gerou uma febre, mas o paciente está, não, até em um estado geral, até um bom estado geral, ele sabe que está com febre, ele está com Giordano positivo, mas não está obstruído, e você, leito está cheio, não tem como internar. Você pode prescrever ceftriaxona e o paciente utilizar a ceftriaxona todo dia, de forma IM. Aí ele vai para a unidade, ele vai para uma farmácia, ele vai para onde ele puder, por exemplo, normalmente em UPA, para aplicar essa ceftriaxona. Beleza? Sepse, acabou. Chegou o paciente, chocado, sepse, um choque séptico no caso, você vai lá, você utiliza a ceftriaxona. E também gonorreia. Aí vem um detalhe. Por quê? No caso da gonorreia, ela pode ser primeira ou segunda opção. Eu acho que vocês vão ter ITU ainda. O que acontece? Nessa aula, a turma ainda não teve ITU. Ela é a primeira opção em locais que o ciprofloxacino, a quinolona, ela é muito resistente. Então a primeira opção é ceftriaxona e tratamento ambulatorial. Deu para perceber que a ceftriaxona não é só âmbito hospitalar? A pessoa vai tomar a ceftriaxona vai tratar a gonorreia dela por meio de uma ceftriaxona em M. Beleza? E em alguns outros locais, como por exemplo aqui no Pará, ela é a segunda opção. Vocês vão entender o porquê quando vocês estudarem ITU. Hoje, gonorreia, aqui no Pará, você utiliza uma quinolona, ponto. Como a segunda opção, não, mas é um paciente, já teve muita, é uma paciente, né? Vamos supor, já teve muita ITU, provavelmente já tem muita bactéria resistente ali a uma quinolona. Então, beleza. Então você vai prescrever uma ceftriaxona para ela, beleza? Mas, por exemplo, para o sul-sudeste, a primeira opção é ceftriaxona para gonorreia. Selou? E aí, o exemplo, né, o Rofecin, perdão. Certo? E outro exemplo é a ceftazidima. A ceftazidima é uma de terceira geração, ela é mais potente que a ceftriaxona, gente. Essa daqui só é âmbito hospitalar mesmo, a ceftazidima. É porque ela é antipseudomonas também. É uma cefalosporina de terceira geração antipseudomonas. Ela é sensacional. Então, só finalizando, a quarta geração, exemplo, é um cefepime, ela tem um amplo espectro ainda maior, certo? Mas a gente não vai comentar sobre o cefepime porque dificilmente a gente não comentou dentro da nossa parte da urologia, né? E ele é utilizado basicamente para outros tipos de infecções. Vamos lá. O que eu quero que vocês guardem é ceftriaxona é parenteral, então é IM ou IV. E você pode usar principalmente em sepse e pielonefrites. Pielonefrites que normalmente não vão ser obstrutivas, certo? Até poderia, gente, mas eu acho que é melhor pielonefrite obstrutivo você escolher outro que eu vou já comentar. E em caso de gonorreia, escolher ceftriaxona se o paciente utilizar muita quinolona. Cara, se você sabe que aquele paciente já utilizou ciprofloxacina torta da direita, aí agora tem uma gonorreia. Poxa, tem que tratar esse paciente. O que é que você vai escolher? Ceftriaxona. Beleza. Essa pode ser uma pergunta da atividade do professor. Chega um determinado momento, o paciente tem gonorreia, mas ele já utilizou muita quinolona, ceftriaxona. Beleza? E agora vamos para a bala de prata dos antibióticos, os carbapenêmicos. Em alguns hospitais, os carbapenêmicos, basicamente, você só prescreve com autorização do infectologista, certo? E os três principais exemplos dos carbapenêmicos no Brasil é o imipenem, o meropenem e o ertapenem. Eu coloquei em ordem, que é o momento que eles foram surgindo mesmo. Gente, olha o que eu tenho que falar. Carbapenem é a bala de prata, ou seja, você não sabe o que é, não tem noção. É uma sepse de foco que você não sabe, desconhecido. Você vai ter que começar também com o carbapenêmico, certo? Então, qual é a característica? Lembre-se, mesmo mecanismo de ação porque é beta-lactâmico, ainda está azulzinho, tá? Não existe carbapenêmico por via oral. Então a administração ou é IV ou é IM. Todos é IV, só existe um IM, eu vou já falar para vocês, beleza? Isso é importante até.
amplo espectro. E olha como eles são legais. Cara, sabe aquelas beta-lactamases? Cara, o que a indústria farmacêutica fez? Foi basicamente isso. Ah, não tem essas beta-lactamases aí? Pois tá bom, eu não quero utilizar mais um inibidor de beta-lactamase. Eu quero gerar um beta-lactâmico porreta que não tá nem aí. Vai vir uma beta-lactamase, ele vai dar um bicudão para ela e ela não vai fazer efeito de nada nele. Então essa que é a característica dos carbapenêmicos. Eles são resistentes às beta-lactamases. Beleza? Eles não precisam de ninguém para atuar. Só que, logicamente, não sei se um dia é do tempo de vocês, né? Não sei se vocês sabem, eu já tenho mais de 30 anos, mas eu me lembro de uma época que o jornal ele sempre comentava de uma super bactéria aí dos hospitais. É essa daí. A Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Aqui está errado. Carbapenemase. O que é isso? São aquelas Klebsiellas que elas produziram uma enzima, ou que elas já tinham uma enzima e foi feita uma seleção natural, sabe Deus, e que elas são resistentes aos carbapenêmicos. E aí, de uma forma geral, essas Klebsiellas, elas detonam, elas destroem basicamente os carbapenêmicos. E aí é que vem um ponto. Sabe o que essas KPCs, às vezes elas são sensíveis? Quinolona. E olha o crime que muita gente já fez. Gerar resistência a quinolonas de forma comunitária. Deu para sacar, às vezes, o tamanho do problema do uso racional dos antibióticos? É isso. Algumas dessas KPCs, dependendo, né, do local, elas são sensíveis a quinolonas. Aí chega um paciente aí que já tomou 500 vezes quinolona. Pois é, né? Então essa KPC aí que ele adquiriu no hospital já vai pegar um plasmídio de uma bactéria que é resistente à quinolona lá dentro do corpo do cara e aí pronto. Fica com a resistência também à quinolona. Deu para sacar? Vamos indo. Então, gente, carbapenêmicos você só vai utilizar basicamente em infecção hospitalar ou comunitárias muito graves, muito severas. No nosso caso aqui é pielonefrite complicada, paciente chocado, séptico, enfim. Paciente, você viu lá na questão, paciente com pielonefrite obstrutiva é carbapenêmico. Acabou. Quando vamos imaginar na prática, né? Se você você chegou ao paciente, né? Você utiliza o carbapenêmico, é de bom tom, principalmente da parte da infectologia. Você faz um antibiograma, né, com a urocultura, né, com antibiograma, e aí vai vir o que aquela bactéria ela é sensível, beleza? Poxa, ela é sensível aqui à ceftriaxona de terceira geração. Aí você faz o descalonamento. O que é isso? É você utilizar antibióticos, antibacterianos com um espectro menor, mas voltados para aquela bactéria. Deu para sacar? Aí você tira o carbapenêmico, aí você começa a ceftriaxona, por exemplo. Deu para sacar? É isso. E aí, por que você não pode ficar utilizando a torta direita também os carbapenêmicos? É que eles são fortes indutores de beta-lactamases. Então chegou um paciente, tratamento TI, exemplo, é um paciente que você chegou e você começou a utilizar o carbapenêmico, as bactérias, né, que aquele paciente possui, eles começam a produzir já beta-lactamases, né? Você começa a selecionar basicamente bactérias que possuem que tem, né, no seu material genético plasmídio que produz as beta-lactamases. Beleza? Então, carbapenêmicos, ele é uma bala de prata que nós utilizamos mesmo na antibiótico terapia, mas são casos bem selecionados que nós vamos utilizar. Exemplos, né? Aqui é bem legal para vocês. Olha, só a forma farmacêutica você já começa a ver, opa, isso daqui não é oral, né? A apresentação deles na caixinha. Então, o primeiro que surgiu foi o imipenem. Qual era o problema do imipenem? Cara, é de 6 em 6 horas. Ele se distribui muito bem. Ele é um gente, esse é o lado legal do carbapenêmico. A distribuição dele é muito boa, certo? Só que ele também gerava convulsões no paciente. E outro ponto. O que significa de 6 em 6 horas, gente? Opa, então possivelmente era um fármaco que tinha uma meia-vida baixa. É por isso que quando surgiu o imipenem, né, a indústria farmacêutica viu que necessitava colocar um adjuvante nele para que o imipenem ele durasse de 6 em 6 horas, porque se não tivesse esse adjuvante era de 1 em 1 hora.
O nome desse adjuvante era cilastatina, certo? Então só existe imipenem com cilastatina, certo? Cilastatina é só um medicamento, só um adjuvante que ajuda a meia-vida do imipenem chegar de 6 em 6 horas. É isso. Então para pensar, cara, esse antimicrobiano é legal, alto espectro e tal, mas pô, já aplicar de 6 em 6 horas, precisar dessa cilastatina é complicado. Então o que vamos fazer? Vamos elaborar outro. Gerou-se um meropenem. O meropenem, pronto, todo aquele problema farmacocinético, o meropenem resolveu. Então, se antes era de 6 em 6 horas, às vezes até de 8 em 8, o meropenem agora é de 12 em 12. Opa, melhorou bastante. Agora não tem mais convulsão. Agora não precisa mais de cilastatina. Então, viu como melhorou? Excelente. Só que tinha um negócio. Cara, esse negócio de ser só IV, imagina um paciente que eu comecei IV, ele realmente precisa tomar carbapenêmico, mas os meus leitos estão tudo lotados, ele precisa ir para casa com carbapenêmico. Não tem como ele ir com IV. Então, a partir dessa questão, surgiu o terceiro carbapenêmico, que foi o ertapenem. Então, qual é a vantagem do ertapenem? É que o ertapenem eu tenho IM. A partir disso, você consegue gerar alta precoce do paciente. Então, por exemplo, você estabilizou a infecção dele com carbapenêmico IV, tu pode mandar ele para casa com carbapenêmico IM. Pô, excelente isso. E aí veio o ertapenem. Só que tem um problema. O espectro dele é menor em relação aos outros. Então, quando for liberar o paciente, tu tem que ver o antibiograma. Porque se realmente o ertapenem, ele, mesmo que tu vai mandar ele para casa com IM, ele consegue eliminar, né? As bactérias são sensíveis ao ertapenem, porque pode acontecer isso, a bactéria ser sensível ao meropenem, mas ser resistente ao ertapenem. Deu para sacar? Então, de uma forma geral, é isso. Mas, gente, pelo amor de Deus, na prova, para não errar, carbapenêmico e IV. Tá bom? O que eu estou falando aqui para vocês é um conhecimento extra, alguma coisa, mas na prova, meropenem, utiliza principalmente o meropenem, se eu não me engano é esse que o professor Rui mais gosta, beleza? Eu acho que o meropenem é uma boa medida, uma boa escolha quando você for escolher os carbapenêmicos. Então, o que eu quero que vocês lembrem, usar carbapenêmicos quando você tem uma infecção de trato urinário com risco iminente de morte, principalmente um choque séptico, que o principal quadro que você vê é uma pielonefrite obstrutiva. Beleza? Bruno mudou aí essa cor. O que isso significa? É porque mudou a classe. Saímos de beta-lactâmicos. Aquela classe farmacológica que atua somente na parede celular. Agora estamos em uma outra classe que atua com outro mecanismo de ação, que são as quinolonas. As quinolonas, elas atuam principalmente no material genético das bactérias. Elas vão inibir, vamos lembrar lá do MED1, a DNA girase das bactérias, que é a topoisomerase 2 em gram negativos e topoisomerase 4 em grãos positivos. Isso é uma preferência, tá, gente? Mas se as bactérias possuírem as duas, se tiver uma bactéria que tem a 2 e a 4, a quinolona vai utilizar nas duas. E aí qual é a característica da quinolona? É que em altas concentrações, algo que normalmente nós utilizamos, elas são bactericidas. Por que bactericidas? É porque é o seguinte, gente, a topoisomerase 4, ela é uma das topoisomerases que gera estabilização principalmente do DNA. Então, se você inibe a topoisomerase 4, o DNA das bactérias começam a se quebrar. E no momento que ela começa a se quebrar, tipo, essas quebras do DNA gera a morte da bactéria. Porque se você quebrou o DNA, ela não consegue mais produzir, não consegue mais fazer síntese proteica. E síntese proteica mesmo para sobrevivência. Então, a partir disso, ela começa a ser bactericida. A DNA girase, ela vai impedir principalmente nos locais de reprodução, ou seja, de multiplicação mesmo. Então, também ela é uma enzima, né, que nesse caso, quando a quinolona atua nela, ela vai ter uma característica mais de bacteriostática. Então, esse é o mecanismo de ação das quinolonas. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Eu não estou mais atuando em uma parede celular. Ou seja, cara,
então, se não estou atuando mais numa parede celular, será que as quinolonas são boas para gram positivas? Até que pega algumas, mas as quinolonas foram elaboradas para ter espectro de quê? De gram negativa. E quais são as bactérias de infecção do trato urinário que nós estamos principalmente combatendo? Bacilos gram negativos. Então as quinolonas, por isso que elas são tão boas no contexto da urologia. Como é que a gente classifica as quinolonas? As quinolonas, elas têm a quinolona de primeira geração, esquece ela, esquece, não existe mais, não é mais usada, esquece. Mas aí você tem as outras duas, que são as fluorquinolonas. Fluor é flúor mesmo, certo, gente? É um flúor, pegou a quinolona de primeira geração e botou um flúor. E aí, o principal representante dessa classe é o ciprofloxacino. E também tem as quinolonas respiratórias. Bruno, por que esse nome, quinolonas respiratórias? Sim, é porque o ciprofloxacino normalmente ele atuava mais embaixo. Pensa assim, ciprofloxacino, quinolona atua mais embaixo, lá nas infecções do trato urinário inferior. A quinolona respiratória agora ela veio para cima, ela tem bastante espectro para bactérias, principalmente das vias aéreas. Então é por isso que elas são chamadas de respiratórias. Um exemplo é o levofloxacino. Então, Bruno, eu posso tratar algumas pneumonias por levofloxacino? Sim. Vocês vão estudar depois com calma, etc. Que algumas bactérias que geram pneumonia típica, etc. é tratado com levofloxacino. Beleza? Só vou beber uma água aqui, rapidola, só um momentinho. Continuando. Bruno, o que eu preciso lembrar então? Cara, se cipro é para baixo e levo foi lá mais para cima, onde é que está o rim? O rim está mais para cima. Então o levofloxacino é utilizado para pielonefrites. Então para baixo é cipro, para cima é levo. Beleza? Agora tem um problema. Assim, gente, isso daqui, só para que vocês tenham mais ou menos uma noção, não sei se o professor Rui comentou para vocês no dia, mas assim, qual é a porcentagem ideal? Para você usar um antimicrobiano em infecções comunitárias, de uma forma geral, né, aquela resistência tem que estar abaixo de 10% para você escolher aquele antimicrobiano. Por exemplo, por que eu utilizo fosfomicina? Porque de todas as ITUs, menos de 10% das ITUs elas vão ser resistentes à fosfomicina, ponto. 20%, tu analisa, entre 10 e 20 tu fica, e aí, como é que fica? Será que eu escolho ou não escolho? Acima de 20 já é proscrito. É isso que aconteceu com as quinolonas. Para ITU, dentro das novas diretrizes para ITU, as quinolonas não devem ser mais utilizadas. Por quê? Porque das infecções do trato urinário que você pega, mais de 30% vão ser resistentes a quinolonas. Ah, mas eu utilizei a cipro e eu tratei a minha ITU. Sim, beleza, tu teve a sorte da tua flora aí ser sensível a quinolona. Mas pode ter certeza que de alguns pacientes não é. Deu para sacar? Isso que é muito importante a gente ter compreensão principalmente da antibiótico terapia. É porque todo mundo faz esse negócio assim, conforme a tua prática. Ah, mas eu sempre uso quinolona e dá certo. Sim, beleza, graças a Deus deu certo contigo. Mas tem gente que não dá. Beleza? Então por isso que a gente não prescreve mais quinolona para ITU baixa. Beleza? Aí é porque gerou essas alterações. Alteração lá do sítio do DNA gerase e também bombas de efluxo. Aquelas bombinhas que quinolona entrou, vai lá no DNA, chega a bomba de efluxo. Não, tu vem para fora. Aí joga para fora. Vamos lá, as características, né, das fluoquinolonas, principalmente do ciprofloxacino, certo? Cara, olha esse combo maravilhoso, gente, que era. Por que ciprofloxacino era tão boa para infecção do trato urinário inferior? Por que ela é tão boa? Porque a concentração dela de forma inativa na via urinária é alta. Olha que maravilha, o ciprofloxacino ele se concentra de forma muito alta na via urinária. Ótimo para ITU. Outro ponto, ele tem um espectro satisfatório de enterobactérias. Esse satisfatório eu coloquei entre aspas por causa das resistências. Mas vamos pensar antes. Antes ele era sensível, porque ele matava lá, ele eliminava todas essas bactérias, né? Tudo tranquilo? Então, dentro de um contexto, a maioria das pessoas ainda está
dentro desse espectro, tudo bem? Olha uma coisa fenomenal. Ela tem alta biodisponibilidade por via oral. O que é isso? Quando você tomava o ciprofloxacino por via oral, ele era muito absorvido e aquele mecanismo de primeira passagem lá do fígado, aquele metabolismo pré-sistêmico, ele era muito, muito baixo. Então, quando você comparava as doses, as concentrações plasmáticas de IV e VO de quinolonas, elas são muito semelhantes. Cara, olha só que fenomenal dessa droga. Você tem uma droga, você tem um antibiótico que por via oral a concentração plasmática dela é quase igual a uma IV. Isso é muito importante, é sensacional. Mas, né, qual foi o nosso problema das quinolonas? Né? Foi essa questão das resistências, né, que foi sendo adquirido. E o gonococo, em algumas regiões, ele é resistente. Gente, por favor, resistência bacteriana você tem que pensar de forma geográfica. Como assim, Bruno? Eu não entendi. Vou dar um exemplo que não é de Itu. Pneumococo que gera meningite. Tudo bem? Pneumococo que gera meningite. Aqui no Brasil, o gonococo ele é sensível a penicilinas. O gonococo no Brasil. O pneumococo. Volta. Exemplo de meningite. O pneumococo aqui no Brasil que gera meningite, ele é sensível à penicilina na maioria dos locais. Na grande maioria. Tanto que você pode utilizar penicilina para tratar meningite, principalmente de pneumococo. Utilizar uma ceftriaxona. Normalmente é ceftriaxona, mas você pode utilizar a ceftriaxona para pneumococo. Nos Estados Unidos, o pneumococo ele já tem resistência. Ele já tem algumas coisinhas lá, principalmente na forma de ligação do beta-lactâmico. Então, para tratar meningite de pneumococo lá nos Estados Unidos, você não pode utilizar somente ceftriaxona. Você tem que adicionar qual é a bala de prata para todo mundo. Eu falei para vocês o carbapenêmicos. A bala de prata eu sei que é uma infecção de gram positivo, chama-se vancomicina. Por isso lá no house, qualquer coisa, vancomicina, certo? Então, lá nos Estados Unidos, o tratamento para meningite tem que adicionar vancomicina por causa das resistências. Então, entendam, resistência é de questão geográfica. Aqui no Pará, o Rui vai falar isso para vocês. Eu não sei se mudou desses últimos anos, tá? Que eu fiz, um ano no caso. Mas gonococo aqui no Pará ainda é sensível, então você pode utilizar ciprofloxacino para gonorreia, sem problemas, certo? É até dose única, vocês vão estudar isso com calma. Mas, por exemplo, se for para São Paulo, você não utiliza cipro. Você vai utilizar quem? Ceftriaxona. Tranquilo? E a quinolona respiratória, que é o levofloxacino, tá aí o exemplo. Você vai utilizar para itus altas, ou seja, no caso as pielonefrites. E aí as características dela são semelhantes às fluoquinolonas, só que tem uma questão. Ela não se concentra tanto na via urinária como o ciprofloxacino. Por quê? Porque ela quer ir lá para o pulmão, a maior parte vai lá para o pulmão. Então, ela não tem tanta essa concentração alta nesse local. Isso é muito importante, principalmente para o tratamento de prostatite. Né? Prostatite é ciprofloxacino. O Rui vai falar isso para vocês. Tratar prostatite é horrível. Não tem antibiótico que consegue ter que não consegue assim penetrar na próstata. É horrível. O único que consegue penetrar na próstata é o ciprofloxacino, né? E mesmo assim muito mal. Então, isso daí já deu uma ideia para vocês porque o levofloxacino não consegue não é utilizado em TUS baixos, como por exemplo a prostatite. É que a concentração dele nas vias urinárias não é tão alta como as fluoquinolonas. Tá aí alguns efeitos adversos, aí só uma característica que aí eu vou dar a voz, assim, a luz da infectologia. Tem gente que odeia utilizar quinolona, não gosta por causa disso, porque quando você utiliza menos de 16 anos, ela tem atuação em condrócitos, então pode impedir o crescimento, certo? Então, se utilizar quinolona para pessoas com menores de 16 anos que a lâmina epifisária ainda não está fechada, né, não selou, ela ainda está em crescimento, isso pode gerar alguns danos. Tem uma questão de quelação aí. O flúor vai se interagir lá com o magnésio e aí a partir disso impede o crescimento da lâmina epifisária. E acima de 60 anos
está bem claro que as quinolonas geram tendinopatias, né? Doenças dos tendões em idosos. Então as quinolonas, às vezes, utilizar em idosos não é tão legal. Gente, isso é a luz da Infector que eu estou jogando aqui para vocês, né? Logicamente o Rui não falou para vocês. E aí também tem alguns estudos que falam que tem um alargamento do segmento QT lá do eletrocardiograma. Qual é a questão disso? Chegou um paciente que é arrítmico, que tem um alargamento do QT, ou utiliza uma droga que também tem o mesmo efeito, você não usa quinolona. Você vai ver que tem várias drogas que têm esse efeito adverso. O problema é, utilizar uma droga, até que tudo bem, o negócio é que você ficar utilizando uma politerapia, né, uma polifarmácia, perdão, com vários fármacos que fazem o alargamento do QT. Então o que eu quero que vocês lembrem, cipro é para Itu baixa. Se você vai usar, é para Itu baixa. Se for usar, repito, tá? E gonorreia, primeira opção de gonorreia no Pará. Levo, na luz da urologia, é pielonefrite, é alta, é Itu alta, beleza? E Itu, gente, não tão complicada, tá? Não pode ser levo para obstrutiva, não. Obstrutiva não usa levo. E se o paciente usar quinolona frequentemente para Itu, pelo amor de Deus, não prescreva cipro e levo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi na questão de vocês isso. O professor Rui falou que o paciente estava utilizando muita quinolona. Qual a conduta? Prescrição de antibiótico. Qual o antibiótico? A pessoa colocou lá cipro. Poxa, avacalhou. Sabe aquele negócio, qual é o intuito dessa aula? Essa aula é tipo assim, eu não sei, mas eu quero chutar. Pô, mas quando você chuta, você tem que ter uma direção. Você tem que chutar num rumo, na direção do gol. Você não pode chutar para escanteio. Se dentro da questão, o professor Rui falou, paciente utilizou muita quinolona, e você chuta, não sei, chutou ciprofloxacina ou levofloxacina, tu chutou para escanteio, para lateral. Tu nem chegou próximo, certo? Então, se você não sabe, utilizou muita quinolona, cara, eu tenho que lembrar de algum e tal, vou te dar uma dica. Escolhe às vezes ou a ceftriaxona ou escolhe um carbapenêmico. Eu acho que pode ir mais pro rumo. Beleza? É isso. Vamos para os próximos, né? Gente, uma outra coisa, né? Se você está achando muito cansativo e tal, é bom que é um vídeo, né? Você fica parando e assistindo aos poucos. Então, vamos continuando, né? Macrolídeos. Macrolídeos, qual é o mecanismo de ação dele? Percebam. O mecanismo de ação dos macrolídeos, eles inibem a síntese proteica. No momento que eu falar para vocês qualquer antimicrobiano que bloqueia a síntese proteica, principalmente lá no ribossomo, etc., né, qual é a característica dele? Principalmente é bacterostático. Macrolídeos, eles são bacteriostáticos. Beleza? Então, fármaco inibiu a síntese proteica, normalmente ele é. Aquele mecanismo, a partir daquele mecanismo, ele é bacterostático. Tem alguns mecanismos de resistência que estão aqui para vocês. Estou colocando para vocês que tem muita resistência a macrolídeos atualmente. Por quê? Tu fica pensando, por que macrolídeos tem muita resistência? É porque o principal exemplo de macrolídeos é a azitromicina. E a azitromicina foi muito utilizada no período da Covid, né? Então, a resistência dela, alguns estudos já estão colocando que já está aumentando muito a resistência. Já tinha resistência, agora está aumentando muito. Qual o lado legal dos macrolídeos, né? É o seguinte, como falei para vocês os exemplos, a eritromicina está pouco utilizada hoje, a azitromicina e a claritromicina bastante utilizada. Claritromicina, vou dar um exemplo, a gente não está na urologia, dificilmente a gente utiliza claritromicina, mas vocês vão ver, por exemplo, no tratamento de H. pylori, vai utilizar claritromicina. Tratamento de pneumonia, você associa a claritromicina a um beta-lactâmico. Então, de vez em quando vocês vão ver essa claritromicina, certo? Olha, ótima disponibilidade por via oral e IV. Outra droga excelente por via oral. É uma classe coringa, tipo assim, sabe aquele tratamento ambulatorial? Meu Deus, eu não sei, o paciente está com uma febre, mas não é uma febre alta, está aqui no consultório, não sei, na estratégia de saúde da família, o que eu passo? Se você coloca um macrolídeo que é possível que você acerte, né? Porque ela é utilizada para muitas funções. E é por isso que tem muita resistência, está começando a ter muita resistência aos macrolídeos devido à ampla utilização dela. Meia vida longa. Cara, para pensar. O que significa um fármaco de meia vida longa? Vocês lembram lá da penicilina benzatina? Pois é. Lembra que macrolídeo tem a meia vida longa. Para quê? Para você saber que quando vai prescrever, principalmente a azitromicina, é uma vez ao dia.
certo? Então, por que a azitromicina uma vez ao dia? Porque a minha vida dela é longa em comparação aos outros. Tudo tem um sentido, né? Olha que legal, aumento da concentração intrafagocitária em tecidos inflamados. Como assim, Bruno? O que isso significa? Vocês lembram que tem um fagócito, né? E aí tem o fagolisossomo. O que acontece? Principalmente as bactérias intracelulares, olha o termo, intracelulares, elas vão ser fagocitadas nesses fagolisossomos. Eu ter um antibiótico que se concentra dentro desse fagolisossomo é muito bom, é importantíssimo. Quais são as principais bactérias que são intracelulares aqui na urologia? Cara, eu lembro que aquelas bactérias capsulares, elas têm como característica ser intracelulares. Quais eram mesmo? Gonococo, que aqui, entre aspas, a gente vai esquecer um pouco, porque a gente já falou o tratamento padrão, mas qual é o outro bactéria intracelular que a gente viu? Clamídia. Então, clamídia, primeira opção para uretrite é a utilização de macrolídeo, certo? É utilizar azitromicina, certo? Porque ela é uma bactéria intracelular e a azitromicina tem uma veia-vida longa, excelente para o via oral e ela tem concentração alta intrafagocitária. Você entendeu agora porque eu utilizo a bendita da azitromicina para clamídia. É a primeira opção. E aqui está o gonococo. Gente, ele não é primeira linha. Por quê? A primeira linha de opções é cipro e depois ceftriaxona. Passou esses dois, não deu, aí você pula para o macrolídeo, certo? Então, saiba que tu pode usar, mas na prova, pelo amor de Deus, na prova, macrolídeo é para clamídia, certo? Não é para gonococo. E poucos efeitos adversos, e eu não sei se vocês lembram, até saiu, assim, o pessoal coloca, né? É um efeito raro, né? Mas enfim, o pessoal, dentro daquelas questões lá do Covid-19, não pode utilizar azitromicina, etc e tal, essas coisas. E aí um dos exemplos, assim, que eles colocavam como prova para você não utilizar o macrolídeo, que era um déficit, né, era danoso, é porque a azitromicina tem um prolongamento do QT também, certo? Aí estava gerando paciente, algumas arritmias, etc. Enfim, é raro essas coisas, mas enfim, é época de Covid-19, cada um tem um seu pensamento e não vamos entrar nesse mérito. Então, o que eu quero que vocês lembrem sobre macrolídeo é isso. A azitromicina é a primeira opção para o tratamento de infecções por clamídia na urologia. Então, na urologia, clamídia é igual a azitromicina como primeira opção. Gente, aqui está errado, né? Eu não fiz a formatação correta, me perdoe, mas a gente vai seguindo. Vamos para os próximos, né? As tetraciclinas. Tetraciclinas têm o mesmo mecanismo de ação dos macrolídeos. Mesma coisa, lá inibe a síntese proteica. Se inibe a síntese proteica, também é bacteriostático. Espera aí, Bruno. Eu estou seguindo aí um raciocínio, acho que está dando certo. Então você já me falou a primeira opção lá do gonococo, né? Que a primeira opção é cipro, a segunda é cef. Aí, para clamídia, você falou que o primeiro é macrolídeo, a azitromicina. E eu consigo matar lá, parar pelo menos a replicação da clamídia com um macrolídeo. A tetraciclina, ela tem um mecanismo de ação muito semelhante. Eu posso utilizar como segunda opção para clamídia? Cara, pode! As tetraciclinas, elas são alternativas para os macrolídeos, certo? E aí, é por isso que você vai utilizar a famosa doxiciclina para algumas infecções de clamídia. Tudo tranquilo? Então, infecções de clamídia, primeira opção, azitro. Segunda opção, doxiciclina. E olha que legal, a DIP, que é a doença inflamatória pélvica, pode ser tratada com doxiciclina. Não é a primeira opção, mas pode ser tratada. O linfogranuloma venéreo também pode ser. Aí já é a primeira opção para linfogranuloma venéreo. A gente vê muito isso na ginecologia, né, gente? Também pode ser utilizada a doxiciclina, certo? É a primeira opção dela. E uretrites, no caso aí, para quando a causa é clamídia, você pode utilizar a doxiciclina. Informação
super importante. Paciente alérgico à penicilina, doxiciclina. Então, o paciente, lembra lá, gente, o treponema pallidum, ele morre muito fácil, cara, com bezetacil. Morre fácil, fácil. Então, você faz de tudo para utilizar a penicilina no paciente. Mas o paciente é alérgico à penicilina, beleza, tu vai ter que utilizar a doxiciclina durante um mês. Horrível, mas uma opção, já que aquela alergia é muito intensa. Só tem um detalhe. Doxiciclina não pode ser utilizada em gestantes. Aí tu olha para um lado e para o outro e fica, e agora? Uma gestante que não pode utilizar doxiciclina e é alérgica à penicilina. E agora? Faça essa pergunta para o professor Rui, porque aí vem umas discordâncias, tá, gente? Se eu não me engano, ele coloca dentro, ele fala durante as aulas, se eu não me engano, é a eritromicina. Só que eu já vi em algumas diretrizes que a eritromicina também não pode ser utilizada em gestantes, né? Então, nesse caso de uma paciente sifílica que é alérgica à penicilina, não pode utilizar a doxiciclina, segundo o professor Rui, é a eritromicina, mas confirme essa informação. O que eu vi no Ministério da Saúde? É necessário fazer uma dessensibilização de beta-lactâmicos. Tem que fazer outras coisas para que ela possa utilizar o bezetacil, tudo bem? Mas confirmem com ele essa informação. Se cair na prova, vocês saibam, certo? Então, possivelmente, eu tenho essa lembrança que é a eritromicina que ele comenta. Só que lá nas diretrizes do Ministério da Saúde, que a última vez que eu revisei, a eritromicina também não pode ser utilizada para gestantes, tá bom? Bruno, por que doxiciclina não pode ser utilizada para gestantes? É pensando na criança. É porque ela gera alterações no esmalte dentário. Gente, esse vermelho de tetraciclina não é por acaso. É porque a tetraciclina ela tem um tom avermelhado para marrom, certo? É característico delas. Mertiolate, não sei se é do tempo de vocês, gente, aquele mertiolate que a gente utilizava. Cara, aquilo era uma tetraciclina, entendeu? Aquele negócio vermelho. Então, o que acontece? Gera alterações no esmalte dentário. Lembra-se, o esmalte dentário tem muito cálcio. A tetraciclina tem essa capacidade de quelação de cálcio. E aí ela está lá, onde tem cálcio, ela vai se engatar. Poxa, se tem muito cálcio no esmalte, ela vai lá e se engata. Tem muito cálcio no osso, ela vai lá e se engata. E aí começa a ter algumas alterações ósseas também. E aí alguns estudos já comentaram que também gera retardo mental. Então, não pode utilizar na gestação, não é por causa da mãe, é por causa da criança. Beleza? Então, doxiciclina sempre será a segunda opção para ISTs. Aí lembra, quais as duas principais que a gente estuda na urologia? Segunda opção para clamídia, porque a primeira é ácitro, e segunda opção para sífilis, porque a primeira opção é penicilina benzatina. Selou? E lembra-se que ela não pode ser utilizada para gestantes, por favor. Bora pro próximo. Gente, essa daqui eu vou pular, vai ser muito rápido, porque dificilmente vai cair na prova uma dessa. Vocês vão usar muito isso daqui lá na Infecto, que são as sulfonamidas, tá errado, tá, gente? Pode ser sulfanamidas ou sulfonamidas, eu já vi, porque elas são sulfas, certo? Já vi essas duas, mas, enfim. É o famoso Bactrim. O que eles fazem? As sulfonamidas, basicamente, eles vão inibir o ácido fólico, que é um substrato essencial para a produção energética de bactérias. É por isso que eles são chamados de antimetabólicos. E aí, como eles inibem, eles impedem a bactéria a produzir comida para ela, vai matar ela? Cara, de início não, mas você vai matar ela de fome, entre aspas, tá? Mas isso vai demorar. Então é por isso que elas são consideradas mais bacteriostáticos, tudo bem? Então, de uma forma geral, as sulfonamidas elas são bacteriostáticas. Os dois principais exemplos é a sulfadiazina e o sulfometoxazol. Olha o nome sulfa. Sulfa lembra o quê? Enxofre, tá? Então, a partir disso, eu acho que você já deve ter imaginando assim, isso deve ter muita reação alérgica, principalmente as pacientes que têm alergia a enxofre. Atualmente é pouco utilizado devido à alta resistência, porque antes tudo era Bactrim. Bactrim, naquelas épocas dos anos 80, 90, era Bactrim para todo lado. Hospital Bactrim. E aí teve alta resistência. E aí, como ela tem muito efeito adverso também, o que foi surgindo? Novas drogas com menos efeitos adversos. Perdão.
Então, diante disso, o Bactrim ele foi deixado um pouco mais de lado, certo? Gente, olha só como farmacologia você tem que entender. Não inibe o ácido fólico? Inibe. Ácido fólico é importante para onde? Para gestação. Então tu vai dar numa gestante sulfonamidas? Tu até pode dar. Existem casos que você pode aplicar. Você pode administrar. Vou logo adiantando aqui para vocês alguma. Toxoplasmose. Mas, sabe, com cautela. Você não pode utilizar elas em determinados períodos da gestação. Principalmente no início, certo? Porque é onde principalmente eu vou utilizar o ácido fólico. O ácido fólico ele é importante. Então, cuidado na utilização dela durante a gestação. Só vai utilizar ela se realmente não tiver uma outra alternativa terapêutica. Um exemplo aí da toxoplasmose congênita para vocês que a gente tem que utilizar sulfonamidas, tá? Falei toxoplasmose congênita, gente. Toxoplasmose fetal. Pelo amor de Deus, eu errei. Toxoplasmose fetal. A mãe, a gestante, está com toxoplasmose e já foi identificado que a criança, o feto, também já tem a toxo, certo? Toxoplasmose fetal, tá bom? Vocês vão estudar no próximo semestre. E aí, quais são os dois exemplos principais? É a sulfadiazina com a pirimetamina, que é uma das utilizadas para toxo, e o que a gente utiliza aqui na luz da urologia é a sulfametoxazol com trimmetoprim, que é o Bactrim, beleza? Só que acho que o professor Rui deve ter comentado para vocês, tinha muita resistência, aí parou de usar. E agora está começando a utilizar de novo. Mas por enquanto ainda não. O que é isso, Bruno? O que aconteceu? Aconteceu, sabe aqueles 20%, aqueles 10%? Pois é. O Bactrim ele começou a ter mais resistência acima de 30%. Mas aí parou de usar. Para tudo, para tudo. Parou de usar para tudo. Porque tinha opções melhores. Aí aos poucos foi diminuindo essa resistência. E aí essa resistência hoje, principalmente na Europa, está a 20%. Então as diretrizes europeias já aceitam o Bactrim como uma opção para ITU. Para ITU baixa, sem complicações. Tudo bem? Então, tá aí uma opção para vocês. Eu não colocaria na prova, gente, mas é uma opção. E aí os eventos adversos principalmente são reações alérgicas e hematológicas. Hematológicas, ó, gente, ácido fólico. Lembra lá das anemias que vocês estudaram relacionado a ácido fólico, tá? Tudo tem um sentido, beleza? Vamos seguindo. Aí eu vou falar de fármaco. Os dois últimos que estão faltando. Não é uma classe, né? Porque elas são muito específicas. Um exemplo é a fosfomicina, né? A fosfomicina ela é bem interessante. Eu acho, não sei se o professor Rui comentou isso para vocês. Eu me lembro que foi uma pergunta para mim. Eu errei primeiro e logo acertei. Ele fez a seguinte pergunta: por que a fosfomicina ela é tão boa para ITU? Por que não tem resistência? Por que não tem para nada? Aí eu fui logo na primeira opção. Que a fosfomicina é um fármaco novo? Aí ele falou: não, é o contrário. A fosfomicina é um fármaco velho. E aí eu falei, então ela só é usada para isso. E é exatamente isso que é a resposta. A fosfomicina, ela é um antibacteriano basicamente só utilizado para ITU. Só. Então, diferente do macrolídeo que a gente pode utilizar a torta direita para muitas coisas, e aí isso aumenta a probabilidade de resistência, a fosfomicina não tem isso. Você não vai tratar uma pneumonia, você não vai tratar uma infecção oral, não vai tratar uma faringite com fosfomicina, você só vai tratar ITU. Ela bactericida, porque atua na parede celular de uma forma diferente dos beta-lactâmicos, são outros monômeros, outra proteína da parede celular, a mureína. É por isso que é chamado de monuril, tem essa coisa que às vezes os fármacos fazem, tá? Muito efetiva para gram negativas. Oh, que beleza, cara, gram negativa é o que eu preciso em ITUs. Olha só que fenomenal a fosfomicina, excretada de modo inalterado na urina. Então, tipo, ela consegue encontrar altas concentrações na urina de forma inalterada e ainda por cima com uma única dose. Não sei se o professor Rui comentou para vocês, mas quando vocês forem prescrever um monuril, é o seguinte: a pessoa é tipo um pozinho em que ela vai dissolver.
E aí ela só vai tomar na hora de dormir. O que acontece? Para a prescrição no Monuril, a pessoa, na hora de dormir, ela vai lá, esvazia a bexiga, toma o Monuril e vai dormir, certo? E isso daí é importante. Por quê? O Monuril ele não vai ficar de modo inalterado na urina? Vai. Então, ele não vai ser represado lá na urina? Vai. Ele não vai ficar dentro da bexiga represado, matando as bactérias? Sim. Então, a partir disso, eu fico com uma grande concentração de fosfomicina na bexiga e aí facilita a interação ela com as bactérias e a partir disso a sua eliminação. O grande problema do tratamento com fosfomicina é o paciente fazer de forma correta. Então, às vezes, tem alguns profissionais que prescrevem 2 vezes a fosfomicina pensando nessa questão. O paciente não faz direito. Chega lá no meio da noite, o paciente vai lá beber água. Está avacalhando o tratamento. Então, ele necessita dormir, vai, esvazia a bexiga, bebe a fosfomicina e vai dormir. Então, é importante ter isso, certo? Porque vocês estão vendo como é que ela funciona. Raros efeitos adversos, interações medicamentosas raras também. Então, é um medicamento fenomenal para o tratamento de ITU. E eu acho que aí, basta isso, vocês já sabem que é utilizado para ITU não complicada, ITU baixa. Ponto, ITU baixa. Não tem a fosfomicina, bora para a nitrofurantoína. A nitrofurantoína é um pouco mais complicadinha, né? Um pouco mais chata. E entre assim, lá no GIESC, depois da URO, eu já atendi um paciente com ITU. Eu não prescrevi a furantoína, a nitrofurantoína. Vou já falar o porquê para vocês. E até o professor Rui não gosta tanto da nitrofurantoína. Vamos lá. Por que não é tão legal, tão 100% a nitrofurantoína? É porque ela tem um espectro tanto bacterostático quanto bactericida, certo? Só que ela é mais bacterostática. Ela só vai ser bactericida se estiver inibindo a acetilcoenzima A. Pois é, aquela do ciclo de Krebs? Sim, aquela do ciclo de Krebs. Só que ela só consegue ser bactericida em ambientes ácidos e em altas concentrações. É por isso que a nitrofurantoína você também tem que ficar administrando mais vezes. Não é uma dose única como a fosfomicina. A nitrofurantoína já está perdendo por aí. Ela é efetiva para a maioria das gram negativas. Só que, por exemplo, 70% é lá devido à Escherichia coli. Sim. Mas as outras é de quem? Proteus e Klebsiella. Tá aí um motivo de, às vezes, você prescrever a nitrofurantoína e, às vezes, não ser 100% eficaz. É por isso também que, às vezes, dentro da escolha de fosfomicina e nitrofurantoína, tu escolhe mais a fosfomicina. Beleza? Mais um ponto para a fosfomicina, um ponto a menos a nitrofurantoína. O espectro dela contra as bactérias. Se ingerido junto com alimentos, aumenta a sua concentração, principalmente aqui na bexiga, por exemplo, tá? Que é o que eu quero, e evitam efeitos colaterais, porque às vezes ela gera alguns incômodos no trato gastrointestinal. Ele pode ser usado na gestação, esse é o outro ponto, né? Que aí é o que eu quero verificar com vocês, e perguntem lá para o professor Rui, medicamentos, qual é o gestante, como é que eu trato? Eu posso tratar com nitrofurantoína e já vi algumas diretrizes que pode utilizar também fosfomicina. Então, botem na cabecinha de vocês esses medicamentos também, por exemplo, para bacteriúria assintomática. Pergunta, professor, gestante, bacteriúria assintomática, o que é que você usa? É a fosfomicina? É a nitrofurantoína ou é a cefalexina? Para que vocês consigam colocar na prova, tá bom? Porque tudo aí depende do deadline. Aí, como tem deadlines diferentes, é importante perguntar para o nosso professor para a gente não errar. E aí, o professor Rui não gosta muito disso, né? Mas está bem claro que ela pode ser utilizada para profilaxia de ITU recorrente ou profilaxia pós-coito. Eu acho que vocês chegaram a ver isso, entendeu? A mulher ela tem uma relação sexual, pós-coito ela toma a nitrofurantoína. Ou faz a profilaxia. Gente, é muito grande. Já imaginou você tomar nitrofurantoína durante 3 meses, 6 meses? Porque aí tem guidelines diferentes. Tem uns que falam 3, tem outros que falam 6. É muito tempo. Então, de uma forma geral, é muito melhor um Urovaxon da vida, né? Mas, enfim. Então, a nitrofurantoína tem essas condições. E para finalizar, uma coisa assim por fora, tá? Não sei se vocês sabem também, gente, mas a minha namorada ela é médica. E aí, uma das coisas que já chegou até ela, né? É muito complicado você comprar em farmácia nitrofurantoína. Não é qualquer canto que tem. Então,
entre fosfomicina e nitrofurantoína, eu só vejo vantagens para fosfomicina. Dose única, é mais fácil a aderência, pega todas as bactérias, se concentra muito na urina, é mais fácil de achar na farmácia. Então eu acho que a fosfomicina sempre é a melhor pedida entre a nitrofurantoína e ela. Tudo tranquilo? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que isso ajude vocês. É uma outra visão da parte da urologia que eu estou oferecendo para vocês. Eu estou pegando assim, tipo, pegando do básico, tentando colocar algumas coisas. Sei que foi um pouquinho longa a aula, mas espero que vocês tenham curtido. Se vocês desejarem outros modelos de aula assim, vocês podem ficar me falando que eu posso ir montando para vocês, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e estou aqui à disposição de vocês. Falou!